Olá, amigos sem fronteira, graça e paz, que Deus, o Eterno, lhe abençoe poderosamente nesse dia, nesta quarta-feira abençoada. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse dia nunca existiu e jamais vai existir, tá bom? Querido, se você ainda não é inscrito em nosso canal, corra, se inscreva no YouTube, no canal Oração Sem Fronteira. Ao se inscrever, não esqueça de dar o seu like, não esqueça também de acionar o sininho das notificações e compartilhe os nossos vídeos. Fazendo isso, você estará nos ajudando na divulgação do Evangelho, nos ajudando em nosso projeto chamado Oração Sem Fronteira. A reflexão de hoje está no livro de João, Epístola de João, capítulo de número 3, o verso é o de número 6, que vai dizer o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Que coisa tremenda, um ensinamento, um conselho para aqueles que vivem em Cristo, que estão em Cristo, mas que ainda arrasta alguns conceitos, alguns ensinamentos, não conseguiu ainda se livrar, né, daquela vida de pecado, da prática do pecado, alguns pecados da idolatria, da bebedice, né, da prostituição, dos vícios. E é preciso abandonar essa vida de pecado. João, o apóstolo, ele vai nos dar aqui alguns conselhos. Se a gente for ler esse capítulo inteiro, a gente vai ficar maravilhado, mas hoje, como é apenas uma reflexão, quero me ater apenas no verso de número 6. O contexto está no verso 4, 5 e 6 e também até o 18, que vai dizer o seguinte: todo aquele que permanece nele Cristo, não vive pecando. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você é um cidadão do céu, se você é um homem, uma mulher regenerado, transformado pelo poder de Deus, então, querido, você não pode viver na prática do pecado. Você não vive pecando. Você não vive na desobediência. Pecar é quebrar as regras de Deus. Quebrar as leis de Deus. Isso é pecar. Pecar é andar na contramão de Deus. Pecar, alguém pregando um dia disse que pecar é errar o alvo. Toda vez que nós cometemos pecado, é como se a gente errasse o alvo. Agora, João está dizendo que aquele que vive nele, ou seja, que está em Cristo, vive uma vida diferente. Não vive uma vida de desobediência a Deus, mas procura-se obedecer, procura-se ter uma vida de obediência ao Eterno, ao Criador. E da mesma forma ele vai dizer que aquele que vive pecando, todo aquele que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Se nós ainda praticamos as mesmas coisas, se nós ainda arrastamos aquelas práticas, né? Se nós cometemos os mesmos pecados de antes, não conseguimos ainda nos livrar, né, da mentira, da cobiça, da malícia, né, do ódio, da raiva, né? Se nós não conseguimos nos livrar da idolatria, do secretismo, se nós não conseguimos nos livrar dos vícios, da prostituição, o que mudou em nós? O que Cristo mudou em nós? Lembra que o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para que todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação.
para a salvação, tanto do grego como também do judeu. Eu estava emendando os dois versículos, né? João 3,16. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Deus enviou o seu Filho para que através da morte de Cristo a gente fosse perdoado. E Paulo vai dizer que este evangelho é poder. Este evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que acredita nesse evangelho. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Lembre-se, se você vive na prática do pecado, Cristo ainda não entrou em seu coração. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Não se esqueça, ninguém te ama mais do que Jesus.